A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta. Estou aqui na bancada com eles, meu querido diácono Francisco de Lima e o presbítero Otoniel Félix. A paz do Senhor, queridos. Paz do A Senhor, meus paz do irmãos. Senhor. Eita, Francês, que benção, Pode né? ir. Foi Estamos juntos aqui, combinado, foi irmãos. Vamos combinado. juntos. Alinhamento, Vamos perfeito. juntos aqui com o nosso superintendente, Raniel Oliveira. Amém. Amém. Para quem não sabe, ele está se referindo assim porque nós estamos aqui no Rio Grande do Norte. Este é o DENEC, né, Departamento de Ensino e Educação Cristã, e essa iniciativa do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e também do nosso diretor, o pastor Reinaldo Odilo, é promovido aqui pelo Departamento de Ensino no Rio Grande do Norte, né, o DENEC. E nós trabalhamos juntos, né, na mesma congregação, lá no Templo Central, aqui do Rio Grande do Norte. É um prazer servir com vocês. Estamos aqui juntos nessa bancada mais uma vez. E agora com a lição de adultos, ó, esta capa aqui, ó. Que lição maravilhosa, queridos. Que lição maravilhosa. 2 livros que levam nomes de mulheres, os únicos 2 que levam nomes de mulheres e lições valiosíssimas, né? A gente já vem aí percorrendo alguma coisa sobre o livro de Esté, estamos dando continuidade. Esta é a lição de número 8, que tem por título A Resistência de Mardoqueu. Essa lição ela vai ser ministrada no dia 25 de agosto, dia do soldado, viu? Dia Eita, do soldado. Quantos soldados tem aqui, ó? Somos 3. 25 de agosto, dia do soldado, né? Então, uma referência ao Duque de Caxias, o patrono aí do Exército Brasileiro. Muito bem. e o Nós nosso, somos nosso, nosso estes. professor, o Francisco aí, Raniel, ele é soldado 2 vezes, viu? É, muito bem. É soldado de Mas o senhor Cristo e é também é soldado aí, também o nosso das superintendente Forças também, né? Armadas. Tão caladinho aí, vocês fazem parte da inteligência. Ah, Eita. queridos, é uma honra estar aqui. Estamos aqui nessa lição. Ela tem algumas curiosidades, algumas questões interessantes. Na história, a gente está ali no período do Império Medo-Persa, a gente já passou do Império Babilônico, e essa história traz algumas pessoas, alguns personagens que não nos deixam muitas informações, mas é importante frisar, eu queria já começar ouvindo o presbítero Otoniel, que há uma história, que há uma factualidade no livro. Ele não é romance, ele não é ficção, ele é história pura. E a gente queria esse contexto, presbítero Antônio, nos ajude com esse contexto. Que momento é esse da história? Quem é esse homem aí, Mardoqueu? Quem é esse rei? Quem é essa mulher? Que é Hadassa? É Esté? Nos fala sobre isso, por favor. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez eu cumprimento com a paz de nosso Senhor. Querido Raniel, querido Francisco, como você bem disse, bem introduziu a nossa lição de hoje, é a lição de número 8, cujo tema também, né, é a resistência de Mardoqueu. E, como você bem falou, aqui nós vamos frisar em que momento estamos. Sempre frisamos isso porque o aluno, no domingo, o professor, ele tem que deixar bem claro isso para não haver dúvida quanto ao período histórico, porque nós tratamos do livro de Ruth, no primeiro momento, e agora estamos no livro de Esther. Então, são eventos diferentes, né? Épocas distintas também. E quando tratamos aqui esse período, nós estamos já aqui em um período que é por volta ali do ano de número 483 a 473 antes da era cristã. Ou seja, os eventos que ocorrem nesse livro, ele ocorre dentro de um período de 12 anos. E Esther, ela não foi rainha até o 7º ano do reinado de Assuero, que nós conhecemos aqui, na verdade, secularmente é conhecido como Xerxes I. E nós encontramos essas informações com o grande historiador Heródoto, ele que foi um dos historiadores que trataram justamente sobre as vidas dos reis persas, e em especial ele viveu ali por volta de 485 a 485, 425 antes de Cristo, ou seja, ele foi praticamente contemporâneo, vamos assim dizer, desses eventos, desse período. E quando tratamos do livro aqui de Esté, você observa, professor Raniel, que de fato os eventos que está sendo narrado no livro,
ele vai demonstrar justamente um período em que o autor não está narrando enquanto os eventos acontecem, não. O autor narra em um tempo posterior, como nós aprendemos ali na lição de número 6, quando introduzimos o livro de Esther, vai demonstrar que o propósito do livro de Esther, em especial quando vemos ali o capítulo 9 e o versículo 28, é para tratar do que Deus fez, o grande milagre que Deus fez, apesar de o nome de Deus estar implícito. E é uma das curiosidades que aparece no livro de Esther, que o nome do Senhor Deus não aparece de forma explícita, mas implicitamente você vê a providência divina. E observe que no capítulo 9, versículo número 28, vai tratar da chamada festa de Purim. Purim vem de por sortes em persa, né? Justamente para demonstrar aquele momento em que o Amã ele fez toda aquela armação para destruir o povo hebreu. E o livro foi escrito justamente com essa intenção. Por isso que o momento em que estamos aqui é para tratar deste homem chamado de Mardoqueu. Então, como você bem disse, nós estamos aqui nesse período. É um período que já podemos dizer que é pós-exílio babilônico. Por quê? Porque em 605, 597 e 586 foram as levas para o cativeiro. Só que agora nós estamos em um período em que, em 538, o rei Ciro, ele decretou, houve aquele grande decreto, e aí você vai ler Esdras e Neemias junto, você vai ver o decreto de Ciro para que o povo retornasse a Jerusalém, ou seja, e ali o próprio Neemias, inclusive Esdras também vai tratar, que o que aconteceu ali foi um milagre, aquilo foi profetizado lá no capítulo 29 de Jeremias. Observe que o povo passaria 70 anos em cativeiro, depois retornaria. Só que, professores, importante frisar isso aqui, porque muitas pessoas não voltaram, a maioria não voltou. Cerca ali de 50 mil pessoas, segundo alguns historiadores, dizem que voltaram para Jerusalém. E aqueles que ficaram, tanto Esther como Mardoqueu, ficaram lá na Pérsia, no caso, né, nesse período, e eles estavam aqui no reino, justamente com esse novo monarca que surgiu, professores. E é importante frisar aqui, para nós concluirmos aqui essa introdução, esse período inicial, de que nós vamos tratar, mas eu já adentro, informando que Mardoqueu, para você ter uma ideia, que Mardoqueu, de fato, aqui, este nome, inclusive, ele vai ser um nome persa, e faz referência, inclusive, ao deus Marduk, né? Porque Mardoqueu, em especial, é isso. E aqui você vê que isso mostra que, de fato, o livro está acontecendo, a história está acontecendo, e eles, no caso, Esté e Mardoqueu, estão no período com o rei, participando das situações. Ele é aqui, pela história, nós observamos que ele é um oficial também do rei, e isso é importante frisar para deixar bem claro. E outra coisa para me frisar agora, terminar essa minha primeira fala, quando lemos Esté capítulo 2, versículos 5 ao 6, nós vamos ver aqui o surgimento justamente desse Mardoqueu, que ele conta a história de como eles vieram para a Babilônia, para não haver dúvida alguma de que ali estava falando dos seus antepassados, porque quando você lê de forma bem ligeira, professores, você observa que parece que Mardoqueu está dizendo que ele veio também com o rei Jeconias, ou então Joaquim, vai depender da tradução, para o cativeiro, mas não, aqui ele está fazendo referência aos seus antepassados. E de início, eu acho importante, professores, nós tratarmos sobre esses assuntos, trazendo esse parâmetro para colocar o aluno e o professor também, vamos dizer assim, colocar numa, como que eu digo, de uma forma Situá-los na bem, história. situá-lo na história, isso é importante. Muito bem. E a gente tem variações de nomes quando a gente estuda os historiadores ou os fatos históricos. A gente vê variações de nome, por exemplo, Mardoqueu, Mordecai, ou até outras variantes. A gente também tem, por exemplo, no caso de Esté, um nome persa dado por Mardoqueu a Hadassa. Então, havia talvez uma intenção de esconder a sua origem, havia um certo receio. Me parece que a origem também deles, né, em relação ao rei Saul, ou Shaul, né, que é da língua hebraica, essa origem, ela conflita com a origem de Amã, o Agagita, né? Ele vem ali dos Amalequitas, de Agag, e existe uma rivalidade histórica, e a gente só percebe isso, mas não está nítido, não está claro, assim como o nome de Deus não está claro, assim como também a origem destas pessoas não está claro. O que a gente percebe pelos elementos da história é que um homem judeu com o nome de uma divindade da Mesopotâmia não faz sentido, o que nos faz pensar que aconteceu com ele o que tentaram fazer com Daniel, né? Que colocaram um outro nome, os seus companheiros, Ananias, né? E por assim dizer. A gente percebe que talvez ele já tenha nascido num contexto em que ele não conhecia a sua terra de origem, ou que ele já foi aculturado por esse costume
dos babilônios, dos médios, dos persas, de impor a sua cultura, mas a gente percebe claramente uma preservação dos costumes, dos bons costumes judeus, e a gente vai discorrer sobre isso aqui. A primeira parte da lição, já saindo um pouco da introdução, iniciando, a gente vê aqui, inclusive o diácono Francisco de Lima bem nos falou antes da gravação, que nós temos 3 objetivos muito claros. O primeiro deles é tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu, acerca da conspiração, que é essa primeira parte que nós vamos tratar, e outros 2, né? Abordar a exaltação de Amã pelo rei de forma injusta e pouco explicada no texto, e a terceira, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Por que esse ódio, né? Então, na primeira parte da lição, eu queria ouvir o meu querido diácono Francisco de Lima, já que tivemos um bom contexto histórico aqui. Inclusive, você citou Heródoto, né, meu querido presbítero Otoniel, e o escritor da lição, comentarista, ele cita Flávio Josefo. Quem era Heródoto, né? Era um contemporâneo aí do Império Persa. E quem era Flávio Josefo? Um contemporâneo da era cristã, um contemporâneo de Paulo, de Pedro, né, dos apóstolos, dos primeiros acontecimentos da igreja. Ele nasce pouco depois do advento da igreja, por volta do ano 37 depois de Cristo, alguma coisa assim. Então ele foi contemporâneo, e esse relato histórico destes homens ajudam-nos a desvendar informações que não estão claras no texto, mas, frisando mais uma vez, o livro é de um profundo contexto histórico real, factual, e, portanto, eu posso examinar sem problema nenhum na história os fatos ocorridos e relacioná-los até com a arqueologia bíblica, com os historiadores que foram contemporâneos do que aconteceu aqui. Nenhum problema em fazer isso. Então, o comentarista fala de Flávio José só para esclarecer quem ele foi também, né? Que é contemporâneo de Cristo, né? Não de Cristo, mas da época da era cristã, do advento da igreja. E aí nós temos a primeira parte da lição, diácono Francisco de Lima, quando há toda uma Professor Raniel, trama, né? Pois não, pois não. é só para fazer um adendo aqui, pelo o que você falou antes de o Francisco fazer a parte dele. É, o que você fala é importante porque quando nós tratamos aqui de eventos históricos, e isso tem que ficar claro, é um evento histórico, não é um conto, o livro de Esther, porque todo o livro vai demonstrar isso. E quando nós trazemos fontes extras bíblicas, vai demonstrar para o aluno que nós estamos aqui falando realmente de um fato que ocorreu, certo? Inclusive, além de Joséfo, nós temos também os chamados Targums. Os Targums, que é uma palavra aramaica, né, que você sabe que depois que o povo saiu ali do cativeiro da Babilônia, ocorreu essa questão da perca do próprio idioma hebraico em si, e ele se falava aramaico porque era a língua falada no Império. No Império, inclusive, onde eles estavam vivendo naquele momento. Então, o Targum, que eram as explicações, os comentários dos rabinos, dos estudiosos judeus sobre os assuntos, temos 2 Targums em específico, chamados Targum Onkelos e o Targum de Yohanan ben Uziel. Ou seja, eles eram pessoas que o Targum Onkelo vai comentar sobre a Torá. E o famoso Yohanan, ele vai comentar sobre os profetas, ou seja, ali também temos explicações sobre esses eventos, e os Targums foram justamente naquele período ali em que vivemos ali, em que eles viveram no período ali após o cativeiro da Babilônia. Assim como o presbítero Otoniel, a gente tem uma forte tradição oral na cultura judaica e que, para eles, é tão importante quanto o texto. Isso. Então, nós nunca vamos compreender na profundidade total o mesmo grau que eles têm, porque eles têm costumes, eles têm coisas que foram passadas de geração em geração, de pai para filho, e que eles chamam de tradição oral, e que é talvez até um elemento de explicações da Bíblia que nós não temos acesso. Mas isso não nos traz nenhum prejuízo, porque a história culmina em Cristo e nosso foco é Cristo. A gente não precisa se preocupar tanto com esses elementos a ponto de não compreender o que Cristo fez por nós, a profundidade do seu sacrifício, que ele foi um sacerdote perfeito e assim por diante. Então, meu querido diácono Francisco de Lima, nos fale um pouco sobre essa primeira parte da lição, que também se alinha, né, com o primeiro objetivo, por favor. Claro, prazer. Tópico 1, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Mardoqueu, ou como o senhor já disse aqui, Mordecai, o judeu, ele descobre que uma trama, tá,
elaborada ali pelos corredores do palácio por dois homens, tá? Dois homens que estão ali com maldade no coração. O nome de um é Bigtan e o outro é Teres. Esses dois, após o Mardoqueu tomar conhecimento, o Mardoqueu vai até a sua sobrinha, que ele cria como filha, né? A Esté ou Estara, que significa estrela, que é a Hadassa, uma murta, que também é isso que significa o seu nome. Então ele vai e não tem acesso, apesar dele viver ali, tá? Como entre os palacianos, aqueles que dependia do rei, que vivia, que servia o rei, etc., convivia diariamente, ele não tem um acesso privilegiado, mas a Esther tem. E aí a Esté leva para o rei exatamente da forma como o seu tio, que é o seu pai, que ele criava ela como uma filha, já que não tinha pai e mãe porque tinham morrido. E ela leva exatamente como ele passa para ela. Isso é interessante, porque passa no primeiro momento para a gente que ela continua sendo a mesma pessoa. Não deixou aquilo subir a cabeça. Aquilo não entrou, a posição que ela ocupa agora, ela é a mesma judia, ela é a mesma pessoa. E a história vai mostrando isso. A sua entrega em representar o seu povo, tá? Ou seja, a sua ida rumo a dizer não ao extermínio, que é elaborado passo a passo a partir do capítulo 3 por Amã, o inimigo, a gente percebe que é a mesma pessoa que nós estamos falando ali. Então, esses ambientes de poderes, de poder, geralmente eles mudam as pessoas, eles costumam ser cercados de sentimento faccioso, de personalidade dupla. Essas coisas não atacam, não chegam ao coração de Esther, ao mesmo tempo que não toma conta de Mordecai. Eles estão ali, eles dois estão ali, e eles se veem judeus. Eles se veem como aquele povo que a gente, quando nós olhamos para a história, lemos, foram escolhidos por Deus, fazem parte do plano de Deus, tá? Então, assim, esses ambientes de poder, eles têm muito dessa natureza caída, ele tem muito dos ressentimentos, acontece muitas tragédias nesses espaços, intrigas, discórdia, como diz aqui a lição, e aí o comentarista aqui, ele não fecha o parágrafo, no meio do parágrafo ele diz, nem o meu evangélico fica isento. Ou seja, isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Ou seja, eu que sou um cristão, em qualquer espaço, independente de qual, em que eu classifique ele precisa ser rejeitado por mim. Então, nos dias de Assuero, esses guardas aí que eu acabei de citar, os dois aqui, eles estavam com um coração pesado, eles estavam cheios de ódio. Teres e Bigtan já tinha planejado tudo, tramaram, e Mardoqueu, que estava ali, olha, a Bíblia diz que ele trabalhava junto à porta do palácio. Fica sabendo, como eu já disse. E ele vai, passa, e Esté de forma fiel conduz. Então, que para ganhar tempo, o rei, mesmo tomando conhecimento do que fala, do que chega até ele para examinar. Esté capítulo 2, versículo 23. Uma vez que ele toma nota e vai, faz uma apuração sobre a informação que ele recebe e vê que aquilo ali é verdadeiro, ele vai lá e faz justiça. Aqueles dois morrem enforcados. Isso é um líder sensato. Às vezes, falta isso. E a lição ensina para a gente que ser sensato é tudo. Provérbios capítulo 17, para eu finalizar aqui, chegando ao término da minha fala, versículo 15, diz assim, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Isso aqui é uma palavra muito forte. Então, ou seja, aquele que vai com suas intenções, né, seguras intenções, justifica o ímpio ou condena o justo, são pessoas que são reprovadas. Seus atos são reprováveis e elas são impedidas de chegarem a Deus, porque são abomináveis aos olhos do Senhor. Mas esse rei aqui, ele mostrou ser sensato, ser equilibrado. Então, assim, mesmo as fontes sendo confiáveis, querido diácono Raniel Oliveira, nosso superintendente, mesmo as fontes sendo confiáveis, precisas, a gente tem que ter sempre em mente, isso eu carrego para a minha vida toda, gente. Olha para cá, por favor, querido professor, aluno amante da Escola Bíblica Dominical. Veja o que a lição está ensinando. Mesmo as fontes sendo confiáveis, eu não posso olhar ninguém com os olhos dos outros. Essas lentes são minhas. E ponto. Eu não posso também fazer com que o outro veja fulano com os meus olhos. Nós precisamos passar a informação, não podemos ser omissos. Por outro lado, precisamos deixar o outro escolher, fazer suas escolhas. Então, é assim que a gente trabalha. Então, o registro dos fatos estão aqui.
Isso é um costume. Isso vai, a partir do tópico 2, vocês vão ver que isso aqui que foi passado para o rei, o registro dos fatos, foi feito, está aqui registrado nas crônicas dos reis. Está tudo arquivado, ok. Isso vai servir. Tudo que nós fazemos, veja que esse rei aqui, nós estamos falando de um rei, tá? O Assuero, Xerxes, ele já existia naquele tempo, na antiguidade, um costume de tomar nota de tudo. Tudo que era dito estava ali. O que Esté falou de forma precisa foi anotado pelos cronistas ali. Eles tomaram nota e registraram ali a bondade de Mardoqueu para com o rei, livrando o rei de uma tragédia futura. Aquilo está anotado. Então a lição aqui termina dizendo, pontuando essa fidelidade de Mardoqueu e falando da importância da lealdade, né, de que tudo está registrado. Então, se um rei humano, soube valorizar isso, a gente vai ver na história que Mardoqueu ou Mordecai foi honrado, imagina Deus que está contemplando tudo. Então, devemos nós sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as coisas estão patentes, estão escritas, e vai ter um dia que ele vai abrir o livro da vida. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 13, diz que e não há criatura alguma encoberta diante dele. Eu posso fugir dos seus olhos, tá? Eu posso ficar longe da sua visão, mas Deus está vendo todas as coisas. Então não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Muito bem. Eu queria até, fazendo uma Aham. devida referência ao hábito do registro dos cronistas, daquilo que precisa ser registrado, o próprio Deus, né? Êxodo capítulo 17, versículo 14, diz para Moisés: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Por quê? Olha que interessante. Eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Olha onde vem bater, ó, quantos anos de diferença. Deus falando que ele registrasse e Deus falando que ia abater a memória de Amaleque. Estamos aqui, ó, com os descendentes, a história toda ela Muito nua interessante. e patente na vista de Deus, né? Nada escapando. Ele coloca Assuero, ele coloca o rei Ciro, mas ele também coloca pessoas de menor escalão trabalhando, os cronistas, os seus nomes não são citados, mas eles registram na história o que ele fez. Assuero teve o cuidado de examinar, porque como rei, ele não precisa pedir explicação a ninguém, pode mandar matar, pode mandar prender, tanto faz. Ele é rei, ele é soberano, né? Mas a gente tem outras figuras, como Aspenaz, que recebe a sugestão de Daniel em fazer aquele teste de jejum de legumes, né, por 10 dias. A gente tem o próprio Nabucodonosor II. A gente tem tanto simples como poderosos, todos trabalham para cumprir o intento de Deus. E na história humana, nada escapa ao seu olhar, ao seu cuidadoso tratar com as pessoas. Mardoqueu não estava ali à toa, a rainha Esté não estava ali à toa naquele concurso de beleza, né? Ele foi bem orientada e ela chegou, ela não se deixou levar pelas influências do palácio. E cá estamos, Amã é honrado. A Bíblia não diz por quê. Qual lógica foi usada aqui? Nós não sabemos, mas o que sabemos é que ele é exaltado, ele se torna o herói e o verdadeiro herói agora tem que ficar lá na porta, né? Inclusive, ele nem poderia fazer isso, porque ninguém pode ficar na porta do rei sem a devida autorização, arriscando a sua vida. E eu me lembro muito bem do diálogo que ele tem com a sua sobrinha, filha adotiva, dizendo: você também tem que se arriscar. Eu estou me arriscando. Você também tem que se arriscar. Você tem que batalhar pela integridade do seu povo. Você não pode permitir esse genocídio, porque nós estamos aqui por uma missão. Nós estamos aqui e não estamos à toa, né? Então, diante dos embates da vida, eu e você, 25 de agosto, dia do soldado, soldados de Cristo, somos levados às cortes, às empresas, às repartições para nos arriscar em nome de Cristo. E aqui está mais uma história, porque não é a única, né? Então, nós temos aqui um rei que examina, mas antes que a injustiça seja desfeita, Amã é levado ao cargo de primeiro-ministro.
de homem mais importante depois do rei. E não somente isto, tá? Deveriam se curvar quando ele passasse. E sabe quem não fazia isso? Nenhuma vez. Sabe quem? Muito bem, Mardoqueu. Ele passava, 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 e nada de Mardoqueu se curvar. E como bem disse nossos queridos irmãos aqui, a tradução do seu nome, né, o que se exalta, o que ele não suportava isso, porque ele queria adoração. E eu posso até trazer aqui alguns elementos interessantes, que Mardoqueu é um tipo de Cristo, que Esté é um tipo da igreja, que Assuero é um tipo do próprio Deus como soberano e que Amã é um tipo do inimigo das nossas almas e que ele quer a adoração e que ele quer essa exaltação e ele usurpa. Deus é educado, ele pede licença, mas o inimigo usurpa, ele toma para si a honra que não lhe cabe, como Amã fez, né? Então, nessa segunda parte da lição, né, presbítero Otoniel, nós estamos aqui vendo um herói que, na verdade, era um anti-herói, né? E de Uhum. herói não tinha nada, né? Difícil a situação do Mardoqueu neste momento, porque a história vai se desenrolando e aparece, como você bem falou aí, um homem chamado Amã. Amã. Aí quem seria esse Amã, né? É interessante que a lição ela vai tratar de Amã como alguém que era muito rico. Estou lendo ela aqui. Muito rico. É Esther, capítulo 3, versículo 9. Muito rico. Ele entra em cena e ele aparece aqui e a lição e também a Bíblia vai dizer que Amã, como fizemos aqui no início, você também falou, era Agagita. E esse termo Agagita vai estar associado ao rei Agag. Por que as pessoas chegaram a essa conclusão? Porque, como nós bem falamos aqui, a interpretação da história, dos Targuns, inclusive o Targum caldeu, eles traz a ideia de que Amã era um descendente de Amaleque, inclusive de Agag. Aí nós fazemos aquela relação com o rei Saul, porque Mardoqueu se identifica como descendente de Saul, porque pela história ali no capítulo 2 de Esté, você vai ver que Mardoqueu vai se identificando, dizendo a sua origem, que era bisneto, inclusive, de Quis. Quis era o pai de Saul e era da tribo de Benjamim. Então aqui nós observamos que Mardoqueu tem uma história ligada e também de inimizade, inclusive, contra esse reino, no caso dos Amalequitas, e como você bem frisou aqui, havia também uma determinação de Deus de uma peleja que haveria de exterminar os Amalequitas. Mas este homem surge, Amã surge justamente para ir contra esse intento. Ele tem o intento de destruir a raça judaica em si. Ou seja, esse genocídio não vem de agora, né? Não foi a tentativa, a primeira vez não foi lá com Adolf Hitler, não, em hipótese nenhuma. Aqui nós observamos claramente, inclusive, o autor, no seu comentário Bacon, né? Ele vai explicar que Amã coloca à disposição ali o equivalente em dólares, 18 milhões de dólares. 18 milhões de dólares. Ele colocaria à disposição se fôssemos fazer uma conversão para os dias atuais. Ou seja, você observa que neste momento surge esse homem com esse intento e aparece aqui este outro, como você falou, um herói que aparentemente estava esquecido. Aparentemente, porque Deus estava o observando. A diferença está aí, professor Niel. O autor da lição ele traz essa especificidade para demonstrar que, aos olhos, às vezes, das pessoas, nós estamos escondidos. E como frisamos aqui no tópico anterior, você observa que está Esther naquele momento ali, no momento certo, para a hora certa. Está aqui Mardoqueu, numa situação difícil, e agora você vê que Deus aparece nesse momento para ajudá-lo nessa dificuldade. Então, o que nós frisamos aqui nesta lição agora é justamente esse momento de que aparentemente ele estava esquecido, mas havia um Deus que estava observando ele, tanto é que surge a mão de Deus Todo-Poderoso para livrá-lo. Muito bem. Então, partindo para a terceira parte da lição, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã, a gente pensa, meu Deus, por que esse homem tinha tanto ódio? E a gente sabe que há uma influência maligna na história. Da mesma forma como Deus está guiando seu povo, há uma influência maligna de Satanás no coração de Amã. A gente viu, por exemplo, a história de Amã como uma Malequita, né, como uma Agagita, e também de Mardoqueu e de Esté, da sua herança benjamita. E, portanto, isso é uma perseguição que nós estamos falando do Império Persa 400 anos antes de Cristo. Isso não é de Hitler para cá. Aliás, nenhum povo na história foi tão perseguido quanto o povo judeu. E a própria existência do povo judeu é uma prova de que Deus existe.
porque nunca ninguém conseguiu exterminar esse povo da terra e nem vai conseguir, porque Deus tem um propósito especial. E isso não vai acontecer. Então, mais uma vez, o inimigo tenta, mas ele é derrotado, porque nos planos de Deus nada escapa à sua vista. Na terceira parte da lição, nós temos exatamente isso, esse ódio, né? Por quê? Porque ele queria adoração, ele queria a glória, e Deus não permite isso. E quando Mardoqueu decide não se curvar, à semelhança de Daniel e os seus companheiros, né? Na narrativa bíblica do livro de Daniel, capítulo 3, a gente tem uma semelhança muito grande. A gente não lembro se falamos aqui, mas houve um aculturamento, houve uma mudança de costumes, eles não perdem a sua essência, eles, como judeu, porque foi uma resposta de Mardoqueu, eu não me culpo, sabe por quê? Porque eu sou judeu. Então, ali estava implícito que ser judeu significava não se curvar a nenhum tipo de idolatria, mesmo a homens. Porque ali está uma terra idólatra, né, de imagens, de costumes pagãos, de sacrifícios humanos e coisas do tipo, né? Mas eles não aceitavam, né? A sua essência não permitia. Então, não era Amã, não era ninguém, e nem mesmo o risco de vida que o faria se curvar e adorar aquele homem. Então, a terceira parte da lição mostra que há justamente uma reversão na história, uma mudança nos rumos da história. Aquele genocídio era certo, era garantido. Se Deus não tivesse interferido na história, como ele faz sempre que necessário, e ele faz isso na nossa vida também, né, querido diácono Francisco de Lima, nós temos a terceira e última parte da lição, e uma inimizade intergeracional. Me diga aí o que é isso aí, meu querido, nos ajude. Bem, a gente vê isso quando a gente olha para pensar na história. Isso tem uma ligação ancestral, né? Está ligado à ancestralidade, à ligação ancestral, então, ou seja, com os seus ancestrais. Eu também concordo que desde lá de trás, Deus nunca erra, ele vem sempre acertando, ele está sempre acertando e sempre vai acertar. Quando Deus toca Samuel e diz para Saul ir e matar Agag, né, os amalequitas serem destruídos e Agag deveria ser morto, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele estava vendo quem eram os amalequitas já. Ele já via ali quem eram os agagitas. E assim como Deus vê assim, né, aquele que nos protege de todo o mal, o inimigo das nossas almas, o príncipe do mal e das trevas, que trabalha contra as nossas vidas, ele também sabe orquestrar os seus planos. E aqui o Amã, tá? Esse ódio estampado, personificado aqui na pessoa do Amã, está aqui muito bem representado pelo poder das trevas. Esse homem aqui, como o senhor citou aí rapidamente, mas foi categórico, o senhor colocou ele na posição que ele está no texto, que é de estadista, citando ele como primeiro-ministro, e no caso aqui ele é o primeiro-ministro da Pérsia, ou seja, depois aqui de Xerxes, de Assuero, ele é o que mais manda. Veja que a gente não vê uma revolta no Mordecai, tá? Em ser o herói, tá? Ele é o herói aqui na história, só que ele é o herói aparentemente esquecido. Ele é o herói que para muita gente ninguém sabe nem quem ele é, mas ele sabe o que fez, como ele agiu corretamente. Aquilo está com ele. E do nada, entre aspas, eu quero colocar aqui, entre aspas, isso, o capítulo 3 traz esse homem aqui, Amã, como o que era digno de reverência, de prostração, de que todos se dobrassem quando ele passasse, reverência ao máximo, etc e tal. Esse homem aparece com a sua intenção maléfica. E aqui, em síntese, eu queria dizer que ele é tão sujo, que o capítulo 3, versículo 7 já mostra esse homem lançando sorte. E a Bíblia diz que ele lançava sorte todos os dias. Todos os dias ele fazia isso, ele lançava sorte para ver ali como é que ele poderia fazer para pegar. Aqui, olha o versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por lançar sortes. Isto é, a sorte perante Amã,
de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Ele estava fazendo isso para saber como é que ele ia fazer para matar os judeus. Como os judeus seriam mortos. É isso que ele está querendo fazer aqui. Para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Aí foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Então ele disse, é aqui que eu vou exterminar a raça. Então esse ódio estampado, essa vingança aí, eu não tenho nenhuma dúvida que tem a ver, ele faz uma ligação, sabe? Nós temos aí, na verdade, um conflito étnico aí, tá? Étnico, não é só moral, não é um desvio de caráter, de conduta, a gente tem aí um problemão dentro do coração desse homem, ele tem uma rixa com o povo, e ele sabe que ele não focou só no... Não, se fosse o pessoal o problema, ele ia resolver com quem? Com Mordecai, ou Mardoqueu. Ele olhando para Mardoqueu, ele estava vendo quem ali? Os judeus. Mas veja que Deus cuidou desse povo, como o senhor disse aí, durante muito tempo, tem cuidado até agora, e Apocalipse mostra, em especial o capítulo 19, a partir do versículo 11, mostra que Deus vai continuar guardando. É tanto que o seu filho, aquele que vem naquele cavalo, o cavalo branco, o cavaleiro que está lá, vai descer para livrar Israel daquele que ele pensava, a nação pensava antes que era amigo, o anticristo. E aí vai livrar, tá? Israel dando a proteção que lhe é devida. Então, que Deus abençoe todos. Aqui nós vemos o homem que se levantou, como diz o versículo 9 do capítulo 3 de Esté. Até os gastos ele quis pagar. O rei falou, tu se aquieta que eu não preciso do teu dinheiro, tá certo? Não faz isso não, que eu tenho como tipo. Tá aí, tá escrito na Bíblia. O rei mandou eles parar de se preocupar com isso. Veja como ele era maldoso. Ele pegou até o anel sinete do rei. Quis pagar, ele quis custear, porque quando ele fez as cartas, né, ele quis sair distribuindo nas muitas línguas pelas províncias para já decretar a morte. Mas Deus estava cuidando de tudo, não deixou isso acontecer. Amém. Obrigado, querido. A lição de número 9, ela ainda tem bastante elementos para descrever esse plano em mais detalhes, como o Mardoqueu estava se sentindo. Então, assim, a gente não tem a pretensão de, nesta lição 8, esgotar o assunto, porque ele ainda tem muito mais lições para frente, muito mais detalhes que podem ser melhor abordados, caro professor. Isso é uma recomendação, é um detalhe importante. Sempre procure tratar do escopo da lição dentro das linhas que o comentarista estabeleceu, para não esgotar a lição seguinte, tá certo? Porque há bastante elementos aí que podem ser explorados, mas que são objeto, por exemplo, da lição de número 9, tá certo? Então, nesta lição número 8, a gente encerra por aqui, eu vou passar o comentário final do presbítero Otoniel, mas é uma lição histórica, sim, mas de profunda aplicação pessoal. E isso serve para os nossos dias, serve para a tua repartição, serve para o teu trabalho, e isso mostra o seguinte, muito bem, temos um tipo de Cristo em Mardoqueu, um tipo da igreja em Esté, um tipo do rei em Assuero e um tipo do inimigo em Amã. Mas a gente também não precisa ir para o nosso trabalho olhando para o nosso chefe como se ele fosse o inimigo, olhando para o nosso colega como se ele fosse usado por Satanás. Não, isso são coisas da vida. É A verdade. lição que fica é: seja um genuíno representante do evangelho aonde você estiver, não se curve à idolatria e ao antropocentrismo, mas honre a Deus com as suas posições, com o seu comportamento, com as suas escolhas, Seja com os cristão, né? contratos, né? Seja cristão, seja exemplar e glorifique a Deus no seu procedimento, no seu dia a dia. Essa é a lição que fica também na nossa aplicação pessoal. E aqui eu me despeço também, dando a paz do Senhor e passando a palavra final para o nosso querido presbítero Otoniel Félix. Muito bem, professor Raniel. O que você falou é interessante e eu estava justamente pensando nisso, nessa questão de que a lição de hoje ela é como se fosse uma introdução das outras lições, né? Tivemos a lição de número 6, 7 e agora essa lição de hoje, a lição de número 8, né? A resistência de Mardoqueu, ela vai tratar como se fosse realmente uma introdução das outras lições, porque é a partir dessa resistência é que vai surgir justamente a conspiração de Amã contra os judeus, o livramento, como a lição do número 10 vai dizer, o livramento e o papel de Esté, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu,
e lá na frente o banquete de Esté e a denúncia do livramento, e Esté, né, aqui a portadora das boas novas, encerra-se. Ou seja, ela introduz. Então a gente não pode aqui esgotar o assunto, até porque não dava, né? Mas, de uma forma geral, como você bem disse, nós aqui pontuamos situações específicas que devem ser tratadas. Tratar o livro de Esté como livro histórico, não esqueça disso. Lembrando que há uma inspiração divina. Inclusive, não foi falado aqui, mas eu lembrei-me agora. Importante frisar que quando no capítulo 2 de Esté temos ali o versículo número 21 que diz: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu, o termo naqueles dias faz referência justamente para demonstrar que quem está escrevendo está já em um tempo posterior ao livro de Esté. Ou seja, ele está tratando daquele assunto com objetivo. O objetivo principal do livro, apesar da inspiração do Espírito Santo nele, foi para fazer com que demonstrasse ao povo de Israel o motivo da própria subsistência do povo naquele reino, né? E, inclusive, celebrar a festa de Purim. Esse era um dos motivos principais deste livro, então não se esqueçamos disso. E o autor da lição ele trata justamente dessas questões também que envolvem, do mesmo modo que houve a vida do próprio Mardoqueu, a vida do rei Assuero, a vida do Amã. Nós estamos diante de situações. A questão ética ele trata aqui, então é importante tratar também da questão ética relacionada ao trabalho, da questão ética relacionada à própria convivência entre as pessoas, com quem eu estou convivendo, meus negócios, como são feitos, né? Aparece esse homem Amã, este homem Amã, esse mau Amã, né? Mau Amã, que inclusive outra coisa interessante que é bom frisar, o seu nome ele tem um significado de como que fosse literalmente é dado pela lua. Olha só, aparece alguém que é dado pela lua para trazer desgraça às pessoas, né? Mas aqui aparece justamente a condição desse homem judeu, ou seja, a condição de você hoje, como crente cristão em Jesus, como devo me comportar em um mundo que está cada vez mais corrompido e se distanciando de Deus. Então, essas inimizades que são intergeracionais, ela vai fazer intergeracionais, isso. Essas inimizades, na verdade, o cristão, ela está aqui justamente para desfazer, porque Jesus veio desfazer toda a parede que havia de separação. Então, louvamos a Deus pela oportunidade. Eu termino aqui com essa palavra, lembrando que o Deus que foi com Esté, o Deus que foi com Mardoqueu, e o Deus que continua sendo com o seu povo, é o Deus da igreja, e aqui estamos para louvá-lo. Amém. É uma honra servir a Deus com vocês, meus companheiros de bancada, a paz do Senhor a vocês e a paz do Senhor a você, professor. Esqueci de pedir, comente, compartilhe, passe adiante esse conteúdo que é uma bênção e é abençoador para o teu ministério. Desejamos uma excelente aula e pedimos a Deus uma bênção, né, uma recompensa para o teu trabalho, em o nome de Jesus. A paz do Senhor.